perguntar, não sei se você conseguiu entender o que aconteceu de errado na tua DVA. Não, não consegui. Tá, então vamos ver se eu acho ela aqui. Já deixa eu compartilhar a tela. Tá, vamos lá. Aonde estavam os erros? Nessas duas linhas e nesta. Como estava? Aqui ela estava positivo. Tinha um sinal negativo. Um sinal negativo. Estava exatamente assim, né? 410, 300, 412, 300. O que aconteceu? Você considerou dois valores que tem que entrar positivo na distribuição com valores negativos. Então aqui dá diferença nesses dois valores. Por mais que lá na demonstração de resultado a gente tenha considerado ele negativo, na DVA, quando a gente for fazer o lançamento, ele entra positivo. Então aqui, todos os valores eles vão entrar positivo, igual foi considerado aqui, pessoal, em encargos. E aqui, você acabou somando 65 mil, igual a gente fez naquele exercício. Porém, aquele exercício teve uma característica um pouquinho diferente. Qual foi a característica? Ah, não é. Eu tô sem o exercício aqui agora. Lá na demonstração de resultado, o valor que consta de resultado é um lucro, né? Então, esse lucro, ele vai ter que reduzir 65 mil. Por quê? A gente vai pegar dessa parcela de lucro que vai ficar para a empresa, tirar dela e repassar para o sócio. Então, em vez de somar 236.300 no patrimônio líquido, lá na conta de lucros acumulados, ela vai somar só 171.300, sendo que 65 vai ser repassado para os sócios. Pode ver que daí dá o 236.300. No outro exercício a gente fez a soma porque a gente já estava com prejuízo acumulado. Só que a gente ainda passou mais um valor. Então o que acontece com o nosso prejuízo? A gente já tinha um prejuízo, pegou um dinheiro e passou para o sócio, nosso prejuízo vai aumentar. Então essa é a diferença. Então estava invertido esses dois valores e aqui o sinal estava trocado. Só isso. O restante daí tá certinho. É difícil fazer? Mais ou menos, Não, né? mais ou menos, mas só Ah, tudo ali, né? lembrando que foi a primeira DVA que você fez. Uhum. Agora, se for aparecendo outras, vai cada vez ficando mais fácil. Vai se tornando mais tranquilo. Ela não é assim tão complicada. Não é tão fácil também. Não é igual ao balanço, que já vem quase com uma estrutura meio pré-montada. Mas mesmo assim, ainda tem gente que come bola. Então, a tendência é que você comece a ter um pouco de facilidade no decorrer do tempo, conforme você vá montando mais atividades dessa, você vai ganhando cada vez mais facilidade até que ela se torne
tão simples quanto montar uma demonstração de resultado, um balanço patrimonial, que é o que o pessoal mais está acostumado. Claro, não é tão fácil, não é tão difícil quanto a DFC. Realmente acho que de todo o conjunto de demonstrações, a que mais dá dor de cabeça é a DFC. Essa é a mais trabalhosa mesmo, cheia de pegadinha. E hoje vamos para o nosso último tema, para fechar o conjunto de demonstrações, que é o tema que o contador mais sofre. Por quê? Exige uma prática não habitual do contador. Escrever. Isso até os alunos também têm uma dificuldade tremenda de escrever. O pessoal não gosta de escrever. Ah, pois cálculo, os alunos ficam tudo felizes, né? Pois escrito, o aluno parece que entra em depressão. Só que o pior, é uma situação que a gente é obrigado, a gente tem que fazer até para pequenas e médias empresas, para micro e pequenas empresas, né? Então não tem como fugir, tem que escrever. Mas aí a gente também acaba encontrando notas explicativas horríveis nesse sentido. Por falta de prática, a gente vê coisa assustadora escrita. Então, só para relembrar, qual que é o conjunto completo das demonstrações. Então, a primeira figura que a gente encontra é o balanço patrimonial, né? Toda empresa precisa. Então, indiferente se for micro e pequena empresa, pequenas e médias empresas ou companhias abertas, empresas que precisam fazer divulgação. Segunda demonstração, a demonstração de resultado. Também obrigatória para todas as empresas, independente do porte. E a terceira demonstração, ou complemento da demonstração obrigatória a todas, é a nota explicativa. Indiferente, então, se é micro, pequenas e médias empresas, essas três são obrigatórias a todas. A quem define o que é microempresa, pequena empresa e as empresas de pequeno e médio porte. Então a gente acaba tendo três regulamentações distintas. A NBCTG 26, que é a aprovação do CPC 26, essa vale para as grandes empresas, que daí é o conjunto completo de demonstrações. Aí preciso fazer de uma pequena e média empresa. Pequena não, uma média, pequena e média. Aí a gente tem a NBCTG 1000. NBCTG 1000 dita então quem é o conjunto ou qual as normas contábeis para pequenas e médias empresas. Até ela leva esse nome porque e não leva um número pequeno igual o CPC, ou a NBCTG 26, porque o próprio CPC não chama ela por número. Existe o CPC PME, que é o CPC Pequenas e Médias Empresas, que foi aprovado daí como a NBCTG 1000. Aí ela pede, além dessas três demonstrações, demonstração de resultado abrangente, demonstração de mutação do patrimônio líquido, aí pode ser substituído pela DLPA, mas a maioria hoje em dia já faz a DMPL, já se acostumou com a figura da DMPL. A demonstração do fluxo de caixa, aí entra na mesma regra do CPC 26, ela não obriga um modelo. O que é adotar o direto, o que é adotar o indireto, fica a critério do contador. Ela, no seu texto, indica
como é que está no texto, indica fortemente a adoção do modelo direto, mas se você fizer a adoção do modelo direto, você vai ter que apresentar na nota explicativa o método de reconciliação, que é um método indireto. Aí, por causa desse pedido, mesmo ela indicando fortemente a adoção do direto, o pessoal vai todo mundo no indireto. Economia de trabalho, né? Então a NBC-TG1000 adota também esse conjunto de demonstrações, né? Ela não obriga a DVA. Aí a pequena e média, a micro e pequena empresa, quem define a contabilidade é a ITG1000. Leva o mesmo número, só muda a nomenclatura. NBC-TG1000, pequenas e médias empresas, ITG1000, micro e pequenas empresas. Aí a única demonstração que faz parte do modelo CPC 26 que não está nas demais é a DVA. Então a demonstração do valor adicionado ela acaba sendo obrigatória para empresas de capital aberto e empresas que tenham prestação de contas ou divulgação pública das suas demonstrações, aí essa sim também entra no Full CPC, que daí é o conjunto completo das demonstrações. E quando a gente pensa na nota explicativa e no objetivo do CPC 26, a gente vai lá no objetivo para entender isso. O objetivo do presente pronunciamento é definir a base de apresentação das demonstrações contábeis. Aqui ele já começa a trazer informação que é de relevância para a nota explicativa. Então ele começa a falar das obrigações definidas pelo CPC 26. Então, falando de como é apresentadas as demonstrações contábeis, e a gente acaba fazendo comentários assim na nota explicativa. Então, para assegurar a comparabilidade tanto das demonstrações contábeis de períodos anteriores, da mesma entidade, quanto as demonstrações contábeis para outras entidades. Então, aqui ele assegura aqueles princípios básicos da contabilidade. Então, nesse cenário, esse pronunciamento estabelece requisitos gerais para a apresentação das demonstrações contábeis, diretrizes, sua estrutura e requisitos mínimos para conteúdo. Então, além dela disciplinar todo esse conjuntinho de demonstrações, ela trata no seu texto como que a gente tem que montar uma nota explicativa. Ah, existe um padrão? Não, não tem padrão. Diferentemente das outras demonstrações, ou das demonstrações que existe um padrão estabelecido, nota explicativa não tem. Então aí que mora o perigo para o contador. Não existe um norte para ser seguido. Um norte oficial, vamos falar assim, né? O que existe são exigências mínimas. Então, o que é o mínimo que você precisa apresentar? Então, através desse mínimo que o contador vai ter que elaborar a sua nota explicativa. Ah, mas por que não existe esse padrão? Simples. Não existe um padrão porque as operações de cada empresa variam. Então não tem como definir um modelo, sendo que cada empresa apresenta uma característica diferente, fazendo com que surjam assim notas explicativas diferentes. Então só se pede esses itens mínimos para que seja assegurada uma qualidade da informação. Até a nota explicativa ela tem um problema quando a gente pensa em escritório de contabilidade. Por quê? É difícil para o escritório de contabilidade montar nota explicativa para todas as empresas?
Não é tão fácil. Imagine um escritório com 200, 300 clientes, montar nota explicativa para todo mundo. São 300 notas para ser feita. Aí acontece algumas situações que o contador tenta, como que eu posso dizer? Tenta dar um jeitinho que acaba dando problema no futuro caso venha ter fiscalização do CRC. É tentar fazer nota explicativa padrão. O que acontece? Muitas vezes a nota sai quase idêntica para todas as empresas. O fiscal do CRC percebe isso e manda refazer. Geralmente ele dá 30 dias para refazer tudo. Então é um pouco problemático. Você muitas vezes fazer 300 demonstrações é que gaste umas 10 páginas cada nota explicativa, já são escrever 3.000 páginas em 30 dias. Não é um volume tão fácil. Isso que eu estou chutando uma quantidade até pequena, pensando no porte das empresas. Porque depois a gente vai dar uma olhadinha em nota explicativa de grandes empresas, a gente vê 70, 80, 90 páginas de nota explicativa. Coisa que para o contador já assusta. Imagine ler 90 páginas. Ainda mais vocês, alunos, já têm um pavor igual quando a gente leva um artigo de 20 páginas, já tem gente que quase tem um infarto na sala. Então, existe essa. Como eu posso dizer? Não é preconceito com a nota explicativa, mas o pessoal não gosta muito de pegar ela. Então, o que é a nota explicativa? Então, notas explicativas contêm informação adicional em relação à informação apresentada nas demonstrações contábeis. Então, você traz tudo que você julgar necessário para complementar o entendimento das suas demonstrações para a nota explicativa, tentando facilitar o entendimento do usuário em relação àquela informação que você colocou, por exemplo, em um balanço ou numa DMPL. Então, as notas explicativas oferecem descrições narrativas ou segregações e aberturas de itens divulgados nessas demonstrações e informações acerca de itens que não se enquadram nos critérios de reconhecimento nas demonstrações contábeis. Então, isso é o que fala o CPC 26. Então, a nota explicativa ela pode ser elaborada tanto como uma narrativa, uma forma descritiva referente a um item que você indicou em uma demonstração contábil. Então você quer falar sobre clientes. Então você escreve quais são as características dos valores constantes na conta de clientes. Então são títulos a vencer com prazo médio de 60 dias. Você descreve o que está acontecendo com aquele valor, como é que ele foi gerado, da onde que ele surgiu. Ou você também pode fazer abertura de valores. Exemplo. Você coloca lá no balanço depreciação acumulada, 1 milhão. Tá bacana, depreciação acumulada, mas é depreciação acumulada do quê? De imóveis, veículos. Aí muitas vezes vai ter uma nota explicativa vinculada. Aí lá na nota explicativa você vai encontrar a abertura. Aí começa com um texto abordando, né? O valor das depreciações acumuladas de tantos milhões de reais estão divididos em. Aí mostra um quadrinho. O pessoal gosta muito de fazer em tabela esse tipo de apresentação. Depreciação de veículos, tantos mil. Depreciação de imóveis, tanto. Aí você pega aquele valor que estava restringido em uma linha e desmembra, faz a abertura. Isso ajuda em dois sentidos.
Primeiro, a não poluir a demonstração contábil. Pense se a gente fosse abrir todas as continhas igual é um plano de contas. Um balanço que teria uma página passaria a ter 10. Então a gente consegue trazer uma demonstração muito mais limpa, muito mais enxuta para o usuário da informação poder analisar. E ele também vai servir como uma fonte de consulta. Então a nota explicativa vai ajudar. Eu tenho uma dificuldade, eu não consigo saber que conta é, vamos supor, equivalência patrimonial em investimento conjunto. Puxa, mas o que é isso? Eu tenho dificuldade até em conhecer esse tipo de valor. Eu posso ir na nota explicativa para tentar entender o que ele fez com aquele valor. Como é que é composto aquele valor? Pode ser que ajude até mesmo a entender a movimentação da empresa. Então ela acaba tendo essa fonte de complemento da informação para o entendimento da demonstração contábil. E o objetivo principal da nota explicativa é ser um meio de complementar a informação divulgada nessas demonstrações contábeis. Então, a principal função dela é auxiliar quem estiver fazendo a leitura dessa demonstração contábil. Então, a princípio, as notas explicativas não se resumem somente então a textos escritos, né? Podendo também utilizar novos quadros ou demonstrações contábeis não exigidas pela lei, ou até exigidas pela lei. Aí o único caso é a demonstração do fluxo direto de caixa. Então lá no conjunto de demonstrações apresentei o indireto, o direto, desculpa. A lei pede que eu faça a reconciliação de contas ou a DFC indireta. Então eu posso ter uma nota explicativa simplesmente colocando essa nova demonstração. Não, eu não quero só isso, eu quero trazer uma informação a mais. Em vez de apresentar só a DFC, eu quero apresentar a antiga DOAR. Demonstração de origens e aplicações de recursos. Hoje nem se ensina mais na faculdade a bendita. Mas ela é mais completa que a DFC. Era a demonstração mais completa que a gente tinha. Mas ela foi extinta em 2007. Extinta não, né? Até todo mundo. Isso é comum a gente encontrar no meio acadêmico, o pessoal falando, foi extinta, foi extinta. Não, a demonstração ainda continua existindo. Ela só não é mais ensinada. Que eu acho um pecado, né? Pode ser que a gente acabe perdendo esse conhecimento, que já que não vai repassando para os novos contadores, pode cair no esquecimento e se perder uma demonstração bem importante. Mas poderia ser utilizado. Ou daí fazendo aqueles novos quadros, fazendo abertura, demonstração de cálculo, tudo isso para complementar então esse entendimento. E o desafio da contabilidade é dimensionar o tamanho e o tipo da informação que deve ser evidenciada. Aqui realmente é um complicador. O que eu vou colocar na minha nota explicativa? O que eu considero como relevante para o entendimento do usuário e o que eu acho que não vai fazer diferença. Aqui entra a avaliação do contador. Se não for nenhum item dos requisitos mínimos, pode ser pode ser feito através da escolha do contador. Eu gostaria que essa informação constasse. Não, essa informação não acho relevante. Aí vai muito da avaliação do contador, do que ele considera relevante, do que ele vai colocar e do que ele não vai colocar. Aí mora o perigo. Como o contador não tem um embasamento do que ele deve fazer, vai ficar sujeito ao entendimento de cada um.
E o problema na contabilidade, muitas vezes o entendimento de cada um significa não colocar na demonstração. Aí acaba podendo prejudicar a informação contábil. Isso daí vai ser mais comum, esse prejuízo nas micro e pequenas empresas, que são justamente feitos em escritório terceirizado, que não tem acesso a tudo que a empresa faz. Então, essas demonstrações acabam sendo muito genéricas, muito simples. Já as companhias de capital aberto, elas tendem até às vezes saturar de informação, colocar muita informação, tentando ser o mais transparente possível. Porque para o usuário de uma companhia de capital aberto, para o investidor, ele quer que a empresa seja o mais transparente possível. Aí acaba tendo essas demonstrações de 100 páginas, detalhando assim, o máximo da vida da empresa possível. E é o máximo mesmo. Você vê cada linha do balanço tem uma nota explicativa. E também a gente vê a nota explicativa prevista no parágrafo 4 do artigo 176 da Lei 6.404 e no parágrafo 5º da 6.404, aí indicando quais informações devem ser divulgadas. Lembrando, esse cara não tem força de lei, ninguém é obrigado a seguir o CPC 26, mas é obrigado a seguir a NBCT 26, as normas da CVM, norma do Banco Central. Então acaba sendo obrigado a seguir o CPC 26. Mas ele acaba caindo de encontro também com a Lei 6.404. As informações solicitadas são as mesmas. E quais são elas? Principais critérios de avaliação dos elementos patrimoniais. Nossa, pareceu mais gente. Então, esses novos critérios, ou principais critérios de elementos da avaliação patrimonial, devem constar na relação ou nos elementos da nota explicativa. Segundo, ele vai ter que indicar tudo que existe no investimento em outras sociedades. Então existe participação, existe ações de outras sociedades que são de poder da empresa que a gente está divulgando a nota. A gente vai fazer uma relação de quais são as empresas e qual a participação. Aumento do valor de elementos do ativo resultantes de de novas avaliações. Então, teve alguma modificação dentro das avaliações do ativo que resultaram em movimentos de aumento. Aumento desses elementos de ativo deverão ser discriminados na nota explicativa. Ônus reais constituídos sobre elementos do ativo. Então eu tenho algum gasto real sobre elementos de ativo. Devo considerar. Garantias prestadas a terceiros e outras responsabilidades eventuais e contingentes. Também devo considerar. De todas até agora, a única que é comum a todas as demonstrações é essa primeira, tá? As demais vai depender de cada empresa. Nem todas têm investimentos, nem todas têm avaliação, novas avaliações que resultem em aumento do ativo, nem todas têm ônus reais de elementos de ativo, nem todas têm garantia a terceiros ou contingentes. Tudo isso vai depender muito
da movimentação da empresa. Também é necessário divulgar taxa de juros, data de vencimento e garantias de obrigações de longo prazo. Então, lá na sua contabilidade consta empréstimo no curto e no longo prazo. Existindo esse empréstimo, no longo prazo você já sabe que vai ter que ter uma nota explicativa. Pode ser simples, mas vai ter que indicar qual a taxa de juros, qual o vencimento dessa obrigação e que garantia existe sobre ela. Essa já é um pouco mais comum do que as demais. Então, também é obrigatório o número de espécies e classe de ações do capital social. Isso aqui é obrigatório a todos, então aqui também a gente tem um item que todas as empresas acabam fazendo. O que é o número, espécies e classes de ações? Acaba sendo mais comum as sociedades anônimas, mas indicar quanto ela tem de ações ordinárias, quanto tem de ações preferenciais, qual o valor de cada uma, qual o valor nominal, qual o valor patrimonial de cada uma. Então, a mesma coisa a gente costuma fazer nas limitadas, indicando quantas cotas existe para essa empresa, qual a composição societária dela. Também as opções de compra de ações outorgadas e exercidas durante o exercício. Aí aqui sim a gente tem mais a figura das sociedades anônimas, mas também pode ser que não ocorra no exercício opção de compra. Ajustes de exercícios anteriores. Aí além de constar lá na demonstração do resultado abrangente, também vai constar uma nota explicativa indicando o que foi o ajuste. Foi um erro de lançamento de depreciação. Vai ter que constar lá, os ajustes do exercício anteriores foram compostos por erros de lançamento em tal data. Aí vai discriminar. E também eventos subsequentes à data do encerramento do exercício. Só isso que é obrigação de uma nota explicativa. Só. É pouquinha coisa, né? Não é, né? É bastante. Nem todas vão constar efetivamente, vai depender da existência ou não de eventos como esses. Mas pela Lei 6.404, esses são os mínimos que se apresenta em uma nota explicativa. Então, com esses itens mínimos, o papel estabelecido pelas notas devem ser de divulgar as informações consideradas relevantes ao usuário. Aqui, para o legislador, quando feito a Lei 6.404, essas eram consideradas informações relevantes. Mas existem algumas outras também que é comum o pessoal colocar como políticas contábeis adotadas. Não está aqui, né? Não fala. Ele fala principais critérios de avaliação dos elementos patrimoniais. Mas políticas contábeis é um pouco mais genérico, ele abrange mais coisa. Um exemplo, dentro das políticas contábeis você vai falar da moeda adotada. Nossa, mas precisa falar da moeda? Precisa. Porque, por incrível que pareça, tem empresa que faz contabilidade no Brasil que não seja em real. Na verdade, eu só conheço uma, que é o caso da Embraer, mas ela faz toda a sua contabilidade em dólar, não em real.
porque o cenário que ela vive é muito mais voltada para o dólar. Então a moeda funcional para ela é o dólar. Só que daí de apresentação ela é obrigada a divulgar em real. Então ela coloca isso como uma política contábil. Descreve isso. Então, assim, em alguns casos, não necessitará divulgação, que é o que a gente falou aqui, por exemplo, investimentos em outras sociedades. Ah, eu não tenho, não invisto em ninguém. Então, não divulgo essa informação, porque eu não tenho. Se eu não tenho, eu não preciso. O Conselho Federal, através da NBCTG 6, estabeleceu que as notas explicativas devem seguir a mesma ordem constante nas demonstrações contábeis. Então isso é uma informação importante. Como eu vou elencar essas informações? Então, como eu vou repassar cada um desses itens para minha nota explicativa? Eu sigo a ordem das apresentações na demonstração contábil. Então, um exemplo. Eu vou fazer uma nota explicativa falando de imobilizado e uma nota explicativa falando de empréstimo de longo prazo. Quem tem que vir primeiro? Imobilizado ou empréstimo que está no longo prazo? Vou colocar a ordem da demonstração contábil. Quem aparece primeiro no balanço? Não é imobilizado? Então eu falo primeiro do imobilizado, depois eu falo do item de empréstimos. Vou colocar mais seu imobilizado, esse empréstimo de longo prazo e as receitas. Por quê? A receita vai aparecer por último porque ela aparece na segunda demonstração do conto. Então ela vai constar por terceiro por isso. Ela vai aparecer na demonstração de resultado que vem sendo apresentado depois do balanço. Então por isso é comum a gente ver a numeração seguindo essa ordem das demonstrações contábeis. Se a gente começa a pegar a divulgação e vai olhando o número das notas, ela segue exatamente a ordem dessas demonstrações contábeis. Então, as informações apresentadas devem ser comparadas com de períodos anteriores, sempre permitindo ao usuário avaliar a evolução da empresa. Então, tanto para as divulgações, para as demonstrações, a gente coloca aqueles 2 períodos, no mínimo 2 períodos, né, o comum. Para a nota explicativa, a gente faz a mesma coisa. Eu vou fazer então essa nota falando dos investimentos. Coloco como que eram os investimentos no ano anterior e coloco no ano atual, permitindo que o usuário consiga então pegar também as duas informações na nota explicativa para ser comparado. Até para entender se houve mudança de critério ou não. Claro, mudança de critério ele vai estar descrito aqui, nesse primeiro item. Então, se existe mudança de critério contábil, ele já vai conseguir identificar logo no início da demonstração. Mas ele vai também conseguir analisar quais os itens, indo em cada nota e avaliando se esse item sofreu mudança de critério ou não. Então, mesmo na nota explicativa, a informação é para, no mínimo, os 2 anos. Tudo isso vai depender da apresentação das demonstrações. Se você fez com 2 anos, você vai na nota e coloca 2 anos. Fez a demonstração com 3 anos, aí já é mais incomum, você vai para a nota explicativa e faz para 3 anos. Mas hoje o mínimo de períodos para ser apresentado são 2.
Então a gente pode também falar sobre esses assuntos divulgados, né? Os assuntos divulgados são ditados pelas circunstâncias e pela natureza do negócio de cada entidade. Então, bem como pela relevância quantitativa e qualitativa dos assuntos inerentes à entidade. Então, para saber o que eu vou colocar disso tudo, vou depender da empresa. Que empresa que eu estou fazendo? Quais as características que ela tem? O que é importante? O que não é importante? O que é o que vai gerar diferença ou qual informação vai ser mais válida para o usuário na tomada de uma decisão? Hoje o CPC ele se pauta muito nisso. Vou considerar relevante sempre aquilo que o usuário tiver como informação útil para a tomada de decisão. Então, a gente começa. Então, o que realmente deve ser abordado em nota explicativa? Só informações relevantes. Então, as informações específicas não relevantes, apesar de requisitada por qualquer instrução normativa, não deve ser divulgada. Então de repente eu tenho ônus reais constituídos sobre ativo, mas é um valor tão pequeno em relação aos itens do patrimônio que eu não divulgo, mesmo estando na lei. Por quê? Não vai gerar benefício algum para o usuário dessa informação. Então é comum a gente ver isso. Necessidade de ênfase em informação relativa a todos os temas que possam representar riscos para a entidade. Então, tudo que apresente um grau de risco para a evolução da entidade no futuro, a gente deve também dar uma relevância, ou seja, dar uma atenção maior na elaboração dessa nota explicativa. Por quê? Lembrando, o objeto final de todo o conjunto de demonstrações é o usuário externo, principalmente o investidor. Pelo CPC 26, o principal usuário da informação é o investidor. Tudo que represente risco para a continuidade do negócio tem que ser informado para o investidor, para que ele faça avaliação sobre o que ele pretende fazer sobre a continuidade dele no negócio ou não. E é importante a utilização de linguagem menos técnica e rebuscada possível. Por quê? Escrita mais simples possível para que qualquer usuário tenha compreensão do que está acontecendo. Se eu começar a trazer muita termo contábil, todo mundo vai entender? É igual até a gente aprende no primeiro dia de aula, né? Contabilidade é uma ciência que gera informação compreensível a qualquer um ou a qualquer usuário. A gente sabe que não é bem assim, né? Pegar um balanço, não é todo mundo que vai entender aquele negócio. Pegar uma DFC, então, piorou, não vai ser todo mundo que vai entender. Então, como a demonstração já não tem essa característica de compreensão tão fácil, a nota explicativa ela tem que ser o mais simples possível, simples que eu digo de entendimento, né? Para suprir essa necessidade. Mas mesmo assim, depois do CPC 00, essa informação que a contabilidade tem que ser entendível por qualquer um já não é mais vista desse jeito, né? Lá no CPC ela fala, a informação contábil ela tem que ser entendida por qualquer um que tenha conhecimento mínimo de contabilidade. Então ela já tirou essa ideia de qualquer um precisa entender contabilidade. Não, não é qualquer um. Tem que ter um pouco de conhecimento para poder entender o que aconteceu com a empresa.
Mas mesmo assim, daí a escrita da nota explicativa tem que ser o mais simples possível. Nada de tentar escrever difícil, que não é o que agrada os usuários. E pelo CPC 26, o que devem constar nas notas? Então aqui realmente são itens obrigatórios, que vai acabar englobando toda essa galera. Então a gente acaba seguindo as duas, a 6404 e o CPC 26. Porém, a 6404, todos esses itens vão estar contidos nesses 4 itens. A gente vai ver esses 4 itens se desmembram dentro de uma nota explicativa em inúmeras notas. Parece pouquinho, né? Oh, só 4 itens, que bom. Esses 4 itens conseguem gerar 100 páginas. Então, o CPC 26, apresentação das demonstrações contábeis, estabelece que as normas devem seguir esta ordem. Primeiro item: declaração de conformidade com os pronunciamentos, orientações e interpretações do Comitê de Pronunciamento Contábil. Então, você vai colocar um item fazendo essa declaração. A gente vai chegar mais a fundo nela daqui a pouco. Um resumo das políticas contábeis significativas aplicadas. Então, depois dessa declaração de conformidade, a gente coloca um resumo da adoção de políticas contábeis. Terceiro, informação de suporte de itens apresentados nas demonstrações contábeis pela ordem de cada demonstração e cada conta ou cada rúbrica que são apresentadas. Então aqui ele dá a brecha para o contador ir longe. Então aqui ele permite que o usuário faça tanto a escolha do que ele vai apresentar, e daí ele só determina que a ordem tem que seguir as demonstrações contábeis. E outras divulgações podendo incluir, primeiro, passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos. Então aqui a gente pode colocar itens até que não estão nas demonstrações. Ah, eu não reconheci na demonstração. Por quê? De repente a característica daquele passivo não atingia o critério de reconhecimento. Isso vocês, quando tiverem a figura do passivo contingente, vocês vão aprender isso. Como que a gente faz o tratamento da informação? A gente leva 3 características: se ela é provável, qual que é o segundo? Possível e remoto. Conforme a gente enquadra o passivo em uma dessas 3 categorias, a gente toma uma ação. Então, remoto, por exemplo, a chance de acontecer é mínimo. A gente não coloca nem nota explicativa, nem no balanço patrimonial. Ah, é provável. Existe uma chance relevante de acontecer, mas não é próximo da certeza. Então eu só coloco na nota, não reconheço no balanço. Ah, é possível. Então eu faço o, o reconhecimento tanto no balanço quanto na nota explicativa. Então vai depender de cada um. E também de divulgações não financeiras. Então esse final aqui é para complementar com itens que não foram divulgados ou não constam na figura do balanço, não, né? Das demonstrações. Então, até itens que não foram para as demonstrações podem aparecer na nota explicativa. Então, quando a gente fala sobre
essa declaração de conformidade, a gente começa. Primeira coisa, falando sobre a operação e o contexto operacional. Sempre ao início de uma nota explicativa, esse item. Nota sobre operações e contexto operacional. Então, sua função é contextualizar a informação sobre o ramo de atividade onde a empresa se encontra. Então, ela vai constar lá nome, endereço, objeto social da entidade, quais são as atividades envolvidas, se existe sazonalidade, se ocorreu mudança no negócio. Então, ela fez aquisição, mudou de área, desfez uma determinada fábrica. Vai falar sobre aspectos de continuidade da empresa, se ela corre algum risco na sua continuidade ou não. Vai falar sobre controladas e acordo de acionistas e também local onde as ações estão listadas. Aqui é o início de uma nota explicativa. Então, aqui 2 modelinhos do início apenas, tá, gente? Esse primeiro modelo é um modelo genérico, ele não é efetivamente uma nota oficial. E eu até coloquei no AVA de vocês. O que ele é? É uma instrução. É um manual da KPMG de como elaborar não só a nota explicativa, mas de como elaborar todas as divulgações financeiras. Então, como que deve ser divulgado? Balanço, demonstração de resultado, todo o conjunto de demonstrações e as notas explicativas. E por que eu coloquei isso? Além dele trazer um modelinho de como a gente escreve tudo isso, ele traz essa coluna aqui, essas 2 colunas que são interessantes, que é a norma. Então, quem que fala sobre o contexto operacional? A gente consegue encontrar lá no CPC 26, item 10, e no CPC 26, item 51 e 138. Então, ele te dá um endereço na norma da onde que fala isso aqui. E ele ainda faz, o que eu acho mais legal, ele ainda faz um paralelo com a norma internacional. Eu não estou trabalhando com uma empresa aqui no Brasil. É uma empresa alemã. Quero saber qual que é a regra que eu vou ter que seguir, eu não posso falar que é o CPC. O CPC é coisa de brasileiro. Tenho que ir lá na norma internacional. Então a gente sabe. Lá no IAS1, no item 10 e no IAS1, item 51 e item 38. Repararam no número, que curioso? 26 no item 10, no item 1, no IAS 1, item 10. CPC 26, item 51, item 51 no IAS 1, item 138 e item 138 no IAS 1. Não é muita coincidência? Na verdade, não é nada de coincidência. O que é o CPC 26? Nada mais é do que a tradução do IAS 1. Ele tem uma diferencinha no final falando da DVA, mas muito pequena, e ele joga um CPC só para isso daí, para falar de DVA. Então aqui ele fala, lá na companhia ABC é uma holding constituída na forma de sociedade anônima, de capital aberto, domiciliada no Brasil. O endereço registrado do escritório na rua Companhia X, São Paulo. As demonstrações financeiras da companhia abrangem as companhias e suas subsidiárias conjuntamente conferidas no grupo. O grupo está envolvido primariamente na fabricação de papel e produtos relacionados a papel,
no cultivo de árvores e venda de madeira. Aqui ele trouxe esses elementos de modo simples em um texto. Então, essa é a ideia. Tentar trazer o mais simples possível as informações para o usuário conhecer a empresa. Aí aqui, ó, acabei pegando da Embraer. A Embraer SA, Embraer ou controladora, de forma conjunta com seus controladores como consolidado ou a companhia, é uma sociedade por ações com sede na cidade de São José dos Campos, estado de São Paulo, Brasil, e tem como atividade preponderante. Aí ele começa a discriminar. Aqui ele traz mais uma relação de itens que é uma companhia bem complexa. Mas ele tentou fazer a mesma informação que consta aqui em cima. Então essa é a primeira. A gente sempre vai começar uma nota explicativa falando isso. Aí a gente vai fazer a declaração de conformidade ou base de preparação para as demonstrações contábeis. Então, quais são as práticas comuns que a gente adota, que a gente deve descrever? Legislação societária brasileira. E os pronunciamentos, orientações e interpretações técnicas emitidas pelo CPC, e é importante frisar, aprovadas ou pelo CFC, ou pela CVM, ou por ambos. Que é aquilo que eu falei, CPC não tem força de lei, ele sozinho não vale nada. Quem vai dar força de lei para eles são as entidades reguladoras. Então ele vai ter que indicar dentro dessas políticas, dessa declaração de conformidade, qual a prática contábil utilizada, qual a norma, é IFRS, é o SGAP, é BRGAP, qual a norma? Para a gente aqui o comum é a utilização do BRGAP, então a gente fala que a contabilidade está seguindo os padrões aprovados em pronunciamentos técnicos, interpretações e orientações emitidas pelo CPC e aprovadas pelo CFC. Então, se essas orientações seguidas são com base nos CPCs, vai colocar a informação de qual a base de mensuração que foi utilizada. Então, eu fiz mensuração a custo histórico, valor justo, valor presente. Até isso vai ser tema também dentro de contabilidade avançada para vocês, tá? Os julgamentos realizados. Então, quais foram os critérios de julgamento utilizados? Então, exemplo, risco de propriedade, venda de bens decorrente em essência como financiamentos. E fontes de incerteza de pressupostos relativos ao futuro. Aqui até se dá um ênfase, tudo aquilo que traz elementos de risco para a continuidade do negócio, a gente adota um cuidado maior, a gente faz um destaque maior. Então aqui, seguindo aquela mesma lógica, eu coloquei a apresentação modelo e depois aqui também é o comecinho da apresentação da Embraer. Na demonstração modelo eles são mais caxias. Eles colocam indicando declaração de conformidade, colocam um nome, né? Declaração de conformidade ou base de preparação. A Embraer, por exemplo, ela já adota um nome um pouquinho mais leve. Apresentação e práticas contábeis. Então o próprio nome do item, ele não é consenso, tá? Vocês podem encontrar de várias maneiras. Os mais caxias colocam com esse nome mesmo, declaração de conformidade. Já
outras empresas, algumas um pouco mais não criativas, mas que tentam simplificar o processo, acabam adotando outros nomes para trazer a mesma informação. Aí aqui ele começa falando, né, sobre a adoção de qual normativa ele usa. As demonstrações consolidadas foram preparadas de acordo com as normas internacionais de relatórios financeiros. Então ele está falando qual a base para elaboração, emitidas pelo International Accounting Standards Board, IASB, e também de acordo com as práticas adotadas no Brasil, BRGAP. Então aqui ele falou, olha, a minha prática contábil é adotada nessas duas normativas. Eu estou de acordo por estar seguindo elas. As demonstrações financeiras individuais da controladora foram elaboradas de acordo com o BRGAP. Então ele fala, ó, tudo que eu tenho, que eu usei como informação para consolidar o meu balanço, eu utilizei informações também pautadas pelas normas. Então ele acaba trazendo aqui informações relativas tanto ao CPC 26, que é a apresentação das demonstrações, e aqui quando ele fala sobre a consolidação, ele já está falando na apresentação conjunta CPC 24. Detalhes sobre as políticas contábeis do grupo estão apresentados na nota explicativa 10, então ele vai falar da política contábil. Ele pode trazer uma nota à parte disso. E esse é o primeiro conjunto de demonstrações financeiras anuais do grupo tal, tal, tal. As mudanças relacionadas às principais políticas contábeis estão descritas na nota 7. Então ele vai colocando, vai reajustando as informações conforme ele precisa. Ele vai trazendo todas essas orientações espalhadas em mais notas, para não ficar também cansativo de ler cada nota. Então, todas as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras, e somente elas estão sendo evidenciadas e correspondem àquelas atualizadas pela administração na sua gestão. Então, aqui ele dá um início falando sobre essa declaração de conformidade e trazendo que nem todas as informações estão nessa nota, mas que também constam em outras notas e já dá o endereço dela, né? Ela já fala, não está aqui, mas está na nota tal. Então ele trata. A informação que eu precisava colocar aqui eu não coloquei porque consta em uma outra nota. Ah, pode fazer isso? Pode. Desde que exista no conjunto. Então você escreveu todas as notas explicativas. Ah, você colocou a política fora, alguma das políticas fora dessa base de preparação. A única situação é que aqui na base você vai ter que explicar, ó, tal informação consta na nota tal. É comum isso. Aqui eu peguei da Embraer. As demonstrações financeiras individuais e consolidadas da companhia foram preparadas conforme as práticas adotadas no Brasil. Então aqui ele está tentando falar, sem falar no CPC, que ele adotou o CPC, e homologadas pela CVM, incluindo os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis. E também as normas internacionais de relatório financeiro, IFRS, emitidas pelo International Accountants Board, o IASB. Ele basicamente falou quem são as normas dele. Todas as informações contidas na demonstração financeira apresentada pela companhia são aquelas consideradas relevantes em sua atividade e utilizadas pela administração da companhia em sua gestão. Então aqui ele também começou, aqui não está a nota completinha, tá? Porque não teve espaço no slide. E para não encher de slide com cópia de nota, eu acabei colocando só o comecinho. Mas ele vai trazer
a mesma ideia da base. Ele vai comentar quem é a empresa, faz a apresentação da empresa e depois, ou a apresentação não, né? Faz o contexto operacional e depois faz a apresentação das práticas contábeis. Aí uma situação que daí eu julgo extremamente importante é falar qual é a moeda funcional e a moeda de apresentação. Estou trabalhando em uma multinacional. Extremamente importante colocar esse tipo de informação. Por quê? Para que qualquer usuário, principalmente os estrangeiros, saibam como que é feita a contabilidade aqui. Mas primeiro é bom entender o que é moeda funcional. Então é a moeda do ambiente econômico principal no qual a entidade opera. O conglomerado é o conjunto da entidade controladora e todas as suas controladas. Então aqui fala qual a moeda principal de circulação no meio em que ela opera, não necessariamente no país. Então, por que a Embraer traz a sua moeda funcional, o dólar? O Brasil não é um celeiro muito grande de fabricante de peça de avião. Geralmente o pessoal ou compra nos Estados Unidos ou na Europa. Moeda de negociação com esses países? Dólar. Eu vendo avião. O maior público para venda de avião não é brasileiro. São companhias aéreas estrangeiras, porque tem maior número, né? Se a gente parar para pensar, a gente tem 3 companhias aéreas hoje relevantes no mercado. Então, como a minha negociação, a maior parte dela é fora, a moeda de negociação também é o dólar. Então, a moeda do ambiente econômico que a Embraer vive é o dólar. Então, por isso ela adota como moeda funcional o dólar. E moeda de apresentação é a moeda na qual as demonstrações contábeis são apresentadas. Que daí eu vou ter que seguir uma legislação. Como que eu apresento? Aqui no Brasil só se apresenta demonstração contábil em real. Então, pode ser que eu tenha as duas moedas iguais, pode ser que eu tenha moedas diferentes. Eu tenho moeda diferente. Eu já coloco uma nota embaixo indicando como que eu fiz conversão. Como que eu converti toda uma contabilidade em dólar para uma demonstração apresentada em real. Aí eu vou trazer a política de conversão de demonstração financeira. Então aqui o exemplo. Esse pequenininho aqui é lá do modelo. Então, moeda funcional é moeda de apresentação. Essa demonstração financeira estão apresentadas em reais. Então ele falou da moeda de apresentação, que é a moeda funcional da companhia. Então ele já aqui explicou quem é a moeda para as duas funções. Ele apresenta em real e contabiliza em real. Moeda de apresentação real e também fala que é a mesma moeda como funcional. E todos os saldos foram arredondados para milhares, para um milhar mais próximo, exceto quando indicado de outra forma. Ele já aproveita para falar sobre a redução de numeral no balanço. Imagine uma companhia que nem a Petrobras, se não fizesse a redução, por exemplo, para milhares, no caso deles é milhões. Imagine o número que ia ser apresentado no balanço patrimonial. 10 bilhões, 160 milhões e 500 mil. Imagine a quantidade de casas que ia ter que ficar. Então a ideia aqui é tentar simplificar a apresentação. Aí quando a gente tem uma situação atípica, aí eu trouxe da Embraer justamente por ela ser atípica. Apresentação a seguir e práticas relacionadas à moeda funcional utilizada em função
do seu impacto da demonstração financeira. Aí ele começa falando da moeda funcional. Moeda funcional de uma empresa é a moeda do principal ambiente econômico que ela está inserida e deve ser a moeda que melhor reflete seus negócios e operações. Então, olha que bacana, aqui ele explicou o que é a moeda funcional na nota explicativa. Com base nessa análise, a administração concluiu que o dólar é a moeda funcional da controladora. E essa conclusão se baseia na análise dos seguintes indicadores. Ele traz uma relação aqui do porquê. Por que eles consideraram o dólar como a sua moeda funcional? Por que essa é uma nota que eu considero ela atípica? A maioria das notas vai ser bem simplista, explicando que adota o real. E por que essa nota da Embraer ela é mais completa? Ela está explicando para o seu usuário por que ela foge da normalidade. Porque não é normal uma empresa brasileira fazer contabilização em dólar. Já que ela adotou, ela faz a explicação do porquê, para que o usuário consiga compreender o porquê que ela faz esse movimento. E daí a moeda de apresentação, ela também faz a mesma comparação. Então, moeda de apresentação é a moeda que a demonstração financeira é apresentada e normalmente definida em função de obrigações legais, ou seja, em função da legislação. Aí ele fala, em atendimento à legislação brasileira, essas demonstrações financeiras são apresentadas em reais. Como aqui daí ele fala, a apresentação divergente da sua moeda funcional, do seu dia a dia. E explica, convertendo as demonstrações financeiras individuais e consolidadas, preparadas na moeda funcional, para reais, utilizando os seguintes critérios. Aí aqui ele traz os critérios de conversão de balanço. Ativos e passivos pela taxa de câmbio vigente na data de fechamento. Contas de resultado, resultado abrangente, demonstração de fluxo de caixa e do valor adicionado pela taxa média do trimestre. E o patrimônio a valor histórico de formação. Aqui ele fez um grande resumo do CPC sobre conversão de moeda estrangeira. Ele fez um resumo bem simples de como a gente converte cada item do ativo. Vocês vão ter esse conteúdo ainda, então não se preocupem, não se assustem com ele. Mas esse é um tema, 2 temas que eu indico para vocês que tentem se esforçar ao máximo para compreender, porque tem pouco profissional que sabe fazer. Consolidação de demonstrações. Então, esse é um excelente material porque tem uma quantidade até maior de empresa que precisa consolidar balanço e não tem tanto profissional que sabe fazer isso. E conversão de balanço. Então, eu preciso mandar o balanço para um determinado país. Então, eu tenho a matriz lá na França. Então, eu preciso converter para moeda estrangeira. Também não são tantos profissionais que sabem fazer isso. Aí o próximo item é falar das estimativas contábeis críticas e de julgamento. Então, a estimativa contábil é uma previsão quanto ao valor de um item que considera as melhores evidências possíveis, disponíveis na hora da demonstração, incluindo fatores objetivos e subjetivos. Quando não existe uma forma precisa de apuração e requer julgamento na determinação de valor adequado a ser registrado nas demonstrações contábeis. Toda forma de avaliação que você empregar, ou julgamento que você empregar dentro da elaboração das demonstrações,
você vai ter que descrever nas suas demonstrações. Então, exemplo. Aqui está só o do balanço modelo, da nota explicativa modelo. Então, uso de estimativas e julgamentos. Na preparação dessas demonstrações financeiras, a administração utilizou o julgamento e estimativas que afetam a aplicação dessas políticas contábeis do grupo e valores reportados do ativo, passivo, receita e despesa. Os julgamentos reais podem divergir dessas estimativas. Ele faz uma atenção. E as estimativas e premissas são revisadas de forma contínua e as revisões das estimativas são reconhecidas prospectivamente. Aí ele começa a descrever. Julgamento. As informações sobre o julgamento realizado na aplicação das políticas contábeis têm efeitos significativos sobre valores reconhecidos nas demonstrações financeiras. Estão incluídas nas seguintes notas. Então ele falou: olha, eu fiz mudanças de julgamento. Eu fiz adoção de critérios de julgamento. Só que ele não descreveu aqui. O que ele falou? Estão nas respectivas contas onde eu fiz o julgamento. Então ele falou aqui, lá na nota explicativa 37, reconhecimento da receita. Então aqui ele adotou critério de julgamento para reconhecer receita. Se a receita de um produto de papel feito sobre encomenda é reconhecida ao longo do tempo, ou em um momento específico do tempo. Aí lá na nota explicativa ele vai falar qual foi o tratamento ou qual foi o julgamento que ele utilizou para fazer esse reconhecimento ao longo do tempo em contratos de longo prazo. Até porque o CPC de receitas ele faz algumas distinções sobre isso. Se não falha a memória, é o CPC 39, CPC de receitas. Então, esses itens têm a sua forma de reconhecimento em cada uma da nota. 18. Equivalência patrimonial investida. Determinação se o grupo tem influência significativa em uma investida. Então, ele determinou um critério de julgamento para influência significativa. Por que ele fez isso? Influência significativa é algo genérico. Não existe uma regra. Isso, quando a gente vê a conversão, não, a consolidação, a gente vê que tem vários itens que são bem imateriais. Por exemplo, o poder de influência na administração da empresa. Puxa, isso é difícil de mensurar, né? Não tem um valor para isso. Não tem uma regra. Eu preciso entender a movimentação entre os diretores, conhecer essa operação para saber se ele consegue exercer influência ou não. Então, isso vai levar a critério de julgamento. Nota 22. Operação de reverse factoring. Apresentação de valores relacionados a acordos financeiros de fornecedores no balanço patrimonial e na demonstração do fluxo de caixa. Nota 2. Consolidação. Determinação se um grupo detém de fato controle sobre uma investida. Prazo de arrendamento. Se o grupo tem razoável certeza de exercer opções de prorrogação. Então aqui ele traz em qual nota está, sobre que tipo de julgamento foi realizado. Então aqui a gente traz as principais que são necessárias. Agora, peraí. Eita, deixa eu abrir minha pastinha. Só que ela não para por aí, né? A gente viu que são 4 os principais itens, né? Então aqui, a primeira que eu trouxe de modelo, Votorantim. Então como é que é distribuído? Ele faz a colocação
das suas demonstrações e depois ele acaba fazendo a relação das notas explicativas. Aí como é que aparece cada nota na demonstração? É comum que a gente faça a inclusão de uma coluninha escrito nota e vai indicar o que eu considerei como necessário para a nota explicativa. Então, aplicação financeira, eu não achei relevante. O valor aqui por si só já fala. Não coloco nota. Instrumentos financeiros derivativos. Esses são nomes. O próprio tema ele já é complexo. Derivativo. Então eu faço uma nota e indico na linha que eu quero demonstrar para o usuário que eu tenho uma nota, o endereço, para que ele vá lá na nota 5.1.1 e entenda o que é esse 287, o que é esse 62. Então pode ver que ele vai constar essa coluna em todas as demonstrações. Então, tinha lá no balanço, no passivo, no ativo, vai ter na demonstração de resultado. Igual eu falei para vocês, demonstração de resultado sempre começa só com a receita líquida, nunca, não é mais usual receita bruta, deduções da receita e receita líquida. A única coisa que daí para chegar nesse valor a gente coloca uma nota. Vai constar na DMPL, na DLPA, se tiver, na DFC. E ele começa aqui falando a sua nota explicativa. Essa é uma nota que eu não considero tão boa. Mas ele faz a consideração geral, movimentação do que ele teve de aquisição. No caso, ele teve uma compra e venda de ações de uma empresa, né, de alumínio. Também fez compra de acho que uma planta fabril no Piauí. Esse item vai ser bem comum na demonstração de 2020 e 2021. Então, fechou o balanço 2019, já teve efeito. E vai ser uma nota constante. Vai ter em todas as demonstrações esse mesmo item nas demonstrações fechadas em 2020. Então, todo mundo vai explicar por que o seu resultado ficou uma porcaria. Cadê? Aqui ele acaba falando um pouquinho da base para apresentação, né, da declaração de políticas. E aqui ele começa a fazer efetivamente notas explicativas, igual que a gente viu lá no ativo 5.1.1. Então quero saber o que são aqueles instrumentos financeiros. Aí, igual a gente viu na apresentação, ele começa a trazer quais são as práticas contábeis adotadas, como é que é feito. Ele podia ter feito um texto escrito, ou, igual ele fez, uma tabela explicando o que é cada coisa. Claro que essa é uma instrução bem complexa de ser feita pelo tema. É um tema bem difícil de ser tratado, o instrumento derivativo. Vou até pegar o item 17 para vocês verem. 11. Por exemplo, eu quero discriminar o que tem nos meus ativos, no meu imobilizado.
Provavelmente lá ele tem uma conta só imobilizado, tantos milhões. Aí ele vem aqui e descreve o que aconteceu com o terreno, com edificações, máquinas. Vocês podem ver a amable que eu falei lá no começo da aula, o contador não gosta de escrever. Pode ver pela própria demonstração. O que a gente vê mais? Explicação por texto ou por tabela? Adora tabela. Contador, precisa explicar, vou fazer uma tabela. Nossa, só tabela, 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 tabela. Aí lá que eu quero mostrar para vocês é a da avaliação patrimonial, cadê? Passei. Da receita. Então, como é que ele colocou a receita líquida? Aí ele traz o que era uma estrutura da demonstração de resultado, mas fazendo uma nota explicativa. Receita bruta, menos as deduções da receita, vai chegar na receita líquida. Então é como se a gente pegasse a demonstração antiga, tirasse uma partezinha, colocasse na nota explicativa e aqui explicasse como chegou naquela primeira linha da demonstração de resultado. Mas aqui ele vai passar por cada um daqueles itens que ele considerou necessário, explicando como é que aconteceu cada fato. Podem ver, essa demonstração, como eu falei para vocês, eu não considero ela boa. São 48 páginas de explicação. Vamos para uma melhorzinha. Itaú, uma demonstração melhor. Itaú e Magazine Luiza, eu considero assim como uma das médias para boa. Então aqui ele traz um contexto operacional dela, que é mais uma informação para os investidores, né? Traz a figura da auditoria independente e daí ele começa a falar das suas demonstrações. Traz o ativo, faz as notas, passivo. Repararam a quantidade maior de nota em relação a Votorantim? Ela traz uma informação muito mais completa sobre sobre a sua função. Balanço, demonstração de resultado, DMPL. DMPL aqui bem chatinha de olhar, né? Porque o valorzinho bem pequenininho. DFC e a DVA. A DVA deles é bonitinha, eu acho. Só que eles não explicam nada sobre ela. Nada. Aí ele começa a falar a nota explicativa efetivamente. Então faz a informação, o contexto operacional, fala quem que é Itaú, onde que ela fica, o que que ela faz. Aí faz uma política contábil. Então quais são a base para a preparação dessas demonstrações, qual a norma que ela seguiu, faz as suas indicações sobre quais os pronunciamentos que ela acaba adotando como relevante, faz as estimativas de critério e julgamento. Aí vocês podem ver que ela usou um padrão semelhante à ideia do modelo que a KPMG descreve. Ela fala uma base e indica meu julgamento sobre consolidação. Olha tal nota. Valor justo, tal nota. Ela traz uma relação de contas que utilizaram esses julgamentos e qual nota que ela está. Aí ela começa a descrever esses julgamentos.
Aí um resumo das políticas contábeis. Cadê? A operação, a função da moeda funcional de apresentação. A maioria vai ser simplesinha, assim. A apresentação contábil do tal holding são apresentados em reais, que é a sua moeda funcional. Pronto, está explicado. O problema é casos igual ao da Embraer. Então, aí começa a descrever cada item das suas demonstrações. Aí vai só 141 páginas de explicação, né? E olha uma característica um pouco diferente. Toda empresa abusa de tabela, isso é comum, até por a maioria contador mesmo, utiliza muita tabela. Mas o que leva a ter uma demonstração uma nota explicativa mais extensa? No Itaú, se a gente vai passando, a gente vai percebendo que eles têm a preocupação de escrever sobre a sua explicação, tentando indicar essa melhor, tentando fazer uma melhor explicação de cada item contábil que aconteceu. Por isso acaba gerando essa demonstração mais longa. Então eles têm uma preocupação muito maior. Eles escrevem e explicam com uma tabela. Escrevem e trazem informação na tabela. Ela é mais completa. Vai ajudar melhor o usuário. Por isso que eu considero melhor. Lá da Votorantim, o que o cara fazia? O que o contador fez? Colocou o balanço e falou que era uma nota explicativa. Chegava na nota explicativa, tinha só uma composição de valor. Explicou? Mais ou menos, né? Faltou esse cuidado em descrever o que aconteceu. Outra demonstração. Essa eu também considero razoavelmente boa. Magazine Luiza. Então ele traz a informação da auditoria, apesar que esse ano eles tiveram um monte de problema com a auditoria, e trazem as demonstrações com suas respectivas notas. Sempre vocês vão entender a figura da receita líquida de vendas, sempre vai estar receita de vendas ou receita líquida de vendas e uma nota explicando. E aqui eles começam a trazer qual que é o contexto operacional deles, qual a base de elaboração deles, ou aquela declaração de políticas, principais políticas e práticas contábeis adotadas. Daí começa os principais julgamentos, também seguindo a mesma ordem, a mesma lógica, fala o que vai ser julgado e indica qual nota. Aqui dá para ver que casa bem com aquele modelinho que eu falei, né? Nota explicativa tal, base para. Curiosamente, a Magazine Luiza estava sendo auditada pela KPMG que montou aquele modelo. Podem ver que ele segue bem o mesmo padrãozinho que a auditoria indica. Então, só que é uma quantidade bem maior de critério de julgamento, né? E daí começa aqui a falar efetivamente quais são cada um dos itens de explicação dos seus elementos patrimoniais, dos seus elementos das demonstrações. Também ela é um pouco mais simples, na verdade ela consegue trazer um pouco mais enxuta a explicação, mas também
sem perder aquela qualidade que eu falei. Ela traz uma composição e traz uma explicação. Então, traz a explicação e a composição. Ela não deixa essa figura da falta de explicação. Ela faz o trabalho mais completinho também. Então, para todos os itens, a gente acaba vendo essa característica. E uma das que eu mais gosto, e é gosto mesmo, é a da Embraer. Aqui eu acabei pegando a registrada na CVM, aí o balanço acaba ficando mais feio. Mas também ela é bem completinha. Aqui a gente ainda nem chegou nas notas explicativas. Aqui é só comunicado ao mercado. Gestão, ela, rentabilidade, segurança do trabalho. Aí aqui começa efetivamente as notas explicativas. Aí começando o contexto operacional, apresentação das práticas contábeis. Aí ela fala da estrutura societária dela. Então, para ver o quanto de participação que ela tem, olha a quantidade de empresas que ela participa. Aí ela fez aqui uma divulgação um pouco atípica, que é a apresentação de demonstração. Fala das práticas contábeis adotadas. Moeda. E aqui daí traz os balanços consolidados. Cuidado que ela tem, apresenta na sua moeda funcional e na sua moeda de apresentação. Aí vai gerar uma continha que está escondida aqui dentro, que é a figura de ajuste na conversão das demonstrações. Quando vocês tiverem essa aula, vai até gerar um pouquinho de marretada no balanço, mas não é, tá? Tem técnica para ajustar isso. Então aqui era mais ou menos o que eu queria trabalhar com vocês hoje. Esses itens principais das notas explicativas. Eu sei que é muito pouco tempo, a gente não consegue trabalhar toda a nota explicativa, até porque a gente não tem um padrão para seguir. A gente tem que descrever o que aconteceu nas demonstrações. Então, cada demonstração contábil vai mudar esse padrão. Então, a gente não tem como repassar todas elas, senão a gente passaria 2 dias discutindo cada demonstração aqui, porque igual, da Embraer são 167 páginas. Bastante coisa. Mas a ideia é trazer os elementos principais para que vocês tomem conhecimento. Aí eu coloquei lá no AVA de vocês esse modelinho da KPMG para que vocês guardarem. Ah, eu quero consultar como um padrão para fazer a minha nota explicativa. Lá vai ter guardadinho, então montadinho como monta tudo isso para vocês terem base para consulta. Tranquilo? Dúvidas, perguntas, questões? Então tá, gente. Hoje é a nossa última aula de conteúdo. Próxima aula eu vou fazer uma revisão antes da prova. E daí teremos a prova. Então, nossa penúltima aula hoje. A atividade da semana. Deixei uma bem tranquilinha para vocês passarem a semana menos atarefados. Coloquei só 4 questõezinhas de múltipla escolha para vocês responderem. Para até semana que vem daí. Tranquilo? Dúvidas, perguntas, questões? Nada? Bom, também, caso vocês apresentem, surjam essas dúvidas, vocês têm meus contatos, podem mandar. Às vezes eu demoro um pouquinho mais para responder, às vezes eu respondo na hora, mas eu sempre tento não deixar vocês sem resposta. Né? Podem me procurar. Tranquilo? Uhum.
Então tá, gente. Então acho que encerramos por aqui. E nos vemos semana que vem. Ok, tchau. Tá bom? Tchau, tchau, Mabi.